Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Aguilon Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. E Dínamo Imóveis. O programa Visão Espírita retorna ao seu lar com alegria, esperança e fraternidade. Recebe hoje para uma conversa sobre a fé na visão espírita o companheiro da lide do trabalho espírita André Bordini, palestrante, psicólogo, professor. André, seja bem-vindo ao Visão Espírita. Muito obrigado. André, nós vamos conversar hoje sobre fé, levando o atual momento mundial brasileiro, aonde existe uma certa incerteza e insegurança por parte de muitos. Nós vamos conversar sobre a fé, que é o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Como que nós podemos, ou que definição você nos daria para a fé? Bom, a fé a gente pode caracterizar do ponto de vista etimológico, do ponto de vista geral, e pode ser caracterizada também do ponto de vista religioso. Então, vamos imaginar que um cientista materialista, por exemplo, ele pode ter fé na ciência. Quer dizer, a confiança de que a ciência será capaz de resolver os seus problemas e assim por diante. Então, assim, quando a gente fala, olha, eu tenho fé de que esse negócio vai prosperar. Então, fé, nesse sentido mais geral, mais genérico, seria a confiança de que uma coisa será, ou uma experiência, um fenômeno, serão congruentes com a nossa expectativa de que seja daquela maneira. Do ponto de vista religioso, a fé ela se confunde, e isso não é um problema, com a crença num poder superior capaz de interferir na ordem natural das coisas e a nosso benefício em geral. Então assim, o sujeito tem fé que vai ser curado, ele tem fé que vai conseguir um emprego, ele tem fé que tudo vai passar, ele tem fé que ele vai conseguir isso ou aquilo. Então a fé está sempre ligada a uma crença num poder de alguma coisa. Para o materialista, no poder da ciência. Para o religioso, no poder de Deus. Para o otimista, no poder do pensamento positivo, da esperança, da convicção de que as coisas vão dar certo. Então, fé, basicamente, é essa experiência afetiva, é o afeto da confiança no poder de alguma coisa. Toda confiança, ela nasce de uma convicção ou de uma expectativa. Então, nós temos essa confiança. Isto é sentimento, emoção ou é racional? É importante parar para pensar na palavra, Com é junto. Fiança quer dizer, quando você dá alguma coisa em fiança, é garantia. Então, é uma garantia junto, uma confiança. Então, eu junto com Deus, ou eu junto com outras pessoas, ou eu junto com um grupo, nos garantimos de que uma coisa será realizada. Essa basicamente é o sentido da palavra confiança, Mas eu me esqueci da pergunta em seguida. A pergunta é, isso tem uma base no sentimento, na emoção ou na racionalidade, na intelectualidade? Porque nós temos esses caminhos para trilhar. Fala-se muito da fé raciocinada. E a fé raciocinada em determinados momentos, ela vai suplantar o próprio sentimento. Na realidade, assim, a fé é uma experiência de subjetividade, Ela
ela pode ser alimentada pela razão, fortalecida pela razão, mas o seu fundamento, a sua base, a sua raiz realmente é a subjetividade. Tanto que há pessoas que têm uma capacidade muito grande de compreender as coisas, de entender as coisas, inclusive até a lógica, né, da existência de Deus, né? No campo, por exemplo, da teoria espírita, a partir dos princípios espíritas, do ponto de vista da lógica, da racionalidade, Deus é uma ideia que atribui sentido à nossa experiência. Então se fala dentro da doutrina espírita que nossa fé é raciocinada, quer dizer, ela não é uma fé cega, ela não é uma fé infantil. Eu gosto mais dessa expressão, né? Há a fé imatura, a fé infantil, a fé banal, né? E há uma fé amadurecida pela razão. Há uma fé amadurecida pela capacidade de pensar, pela capacidade de refletir. Mas a fé em si, eu poderia dizer que é uma bênção. Há pessoas que gostariam muito de acreditar, de ter fé, mas não conseguem. Às vezes leem, têm uma dimensão intelectual muito bem desenvolvida, dizem, mas olha, eu gostaria, eu entendo tudo isso faz muito sentido, mas curiosamente eu não consigo ter fé, eu não consigo sentir, né? E outros, mesmo sem compreender muita coisa, têm uma fé, né, muito grande, tem uma confiança muito grande, e nós poderíamos, como espíritas, atribuir isso a conquistas espirituais, né? Então, provavelmente, há espíritos já mais amadurecidos, que têm conquistas espirituais já de muitas encarnações, e que, independente até da religião que professam, trazem dentro de si, né, uma experiência de fé muito grande, muito pertinaz, muito intensa. Já outros, às vezes, têm uma experiência reencarnatória mais ligada às conquistas da ciência, da razão, né? E tem essa dificuldade mesmo, né? Então, a fé, ela é um elemento da subjetividade. A razão, ela vem orientar essa fé para não banalizá-la. Mas eu gostaria de desenvolver um pouco mais essa diferença entre uma fé madura, adulta, e uma fé infantil, se você me permite. Claro, vamos separar para ficar claro. Vamos imaginar o que seria uma fé infantil. Uma fé infantil é aquela que atribui a possibilidade de um poder de mudança das nossas experiências, principalmente as nossas experiências dolorosas, né? Então vamos imaginar que a fé infantil é aquela que lida com essa questão da religiosidade como se fosse uma barganha, né? Como se Deus nos fizesse favores para que a gente fosse feliz, para que tudo dê certo na nossa vida, né? Então, olha, eu tenho fé, né? E uso essa fé, né? Para acreditar que eu sou merecedor de favores divinos a meu favor, né? Então, eu tenho fé porque eu quero ter saúde, porque eu quero ter emprego, porque eu quero que a minha família seja feliz, que tudo aconteça de bom na minha vida, que nada de mal esteja no meu caminho. Então, essa é a minha fé, né? Essa é uma fé infantil. Quando esse indivíduo se depara com a dor, com o sofrimento, com o infortúnio, com o desastre, com uma tragédia, em geral, essa fé fica muito abalada. Porque toda a fé dele estava em função de uma sequência de eventos positivos, né? Então, já que eu tenho fé, eu acredito que tudo vai correr bem na minha vida. Isso é uma fé infantil. O que seria uma fé adulta? Uma fé amadurecida? É aquela que entende
que tudo está dentro de uma lei, que há em torno da nossa experiência uma força poderosa que uns vão chamar de Deus, outros vão chamar de uma energia criadora, outros vão chamar de Om, outros vão chamar de, né? Enfim, que há uma lógica por trás da nossa experiência, por trás do universo, por trás do mundo, por trás das coisas. E esta lógica preside todas as nossas experiências. E que quando nós passamos por experiências de dor, e não somos só nós que passamos pela experiência de dor, né? Os animais sofrem dor, animais ficam doentes, animais, né, desencarnam, animais são às vezes vítimas de crueldade, né? E os humanos, né? Os humanos também, né? Seres humanos sofrem, nós sofremos com doenças, com desavenças, com traições, com infortúnios, com tragédias, com perdas, né? Quando isso acontece, a fé madura, aquela fé adulta, é aquela que sabe que isso certamente tem uma razão de ser que eu, na minha inteligência humana, não sou capaz de entender em toda a sua plenitude, mas que um dia eu vou, né, entender. Então, a fé adulta, a fé madura, é aquela fé incondicional que não está refém dos acontecimentos da vida, positivos ou negativos. É aquela que nos conduz à serenidade, à capacidade de lidar com os eventos da vida de forma serena. Isso, e forma serena não quer dizer sem sofrimento, mas no sentido de aceitação de tudo aquilo que eu não posso mudar e capacidade de transformar tudo aquilo que está nas minhas mãos, transformar preferencialmente para melhor. Essa é a fé adulta. É aquela, o indivíduo que tem uma fé adulta, quando a dor o visita, ele sabe que isso sempre foi uma possibilidade, que ele não está isento dessa possibilidade de sofrer. Então ele aceita como uma condição natural da existência humana no nosso estágio evolutivo. E embora sofrendo, ele não perde a fé, ele não esmorece, ele não deixa de crer, porque ele entende que por trás dessa dor, desse sofrimento, há uma razão muito provavelmente de crescimento, de edificação, de construção da luz, né? E ele se insere nesse processo de forma a aceitar aquilo que ele não pode mudar, de não transformar esse sofrimento em desespero, em revolta, em incapacidade de viver. Então essa basicamente é a diferença entre uma fé infantil, uma fé banal, né, que barganha, que quer coisas, e uma fé adulta, madura, que tem uma compreensão muito superior, muito iluminada, muito sublime das experiências da vida, inclusive das experiências dolorosas da existência. Ao longo do tempo, os conceitos vão se formando e eles sofrem as transformações normais do tempo, na medida em que se ampliam os horizontes da intelectualidade, ampliam-se os horizontes da ciência, esses conceitos vão sendo ajustados. Historicamente, do lado de cá ocidental, e talvez um pouco menos do lado de lá oriental, mas também existente, as religiões, todas elas, interferem diretamente em alguns conceitos e participam ativamente da sustentabilidade da orientação que eles passam. E a fé, ao longo da história, ao longo dos últimos tempos, e aí nós vamos voltar 500, 700, 1000 anos para trás, ela sempre esteve afeita às religiões como forma de estabelecer uma relação entre o homem consigo mesmo e com a criação. Esse conceito, esse entendimento, como você vê ao longo do tempo a transformação, porque nós trazemos hoje um conceito, na nossa conversa, o imaturo e o maduro, ou seja, dois pontos de uma mesma realidade.
Como nós podemos observar essa transformação ao longo do tempo? Como que isto veio construindo, veio hoje mudando, e o próprio papel das religiões na estrutura desse conceito presente, ativo, vivo, real na vida de cada um hoje. Quem trabalha muito essa questão é um pensador moderno que fala da complexidade, né? O nome dele é Edgar Morin. Na verdade, a ideia dele é a de que os conhecimentos se ampliaram através de um processo de ramificação, né? Então, nós, principalmente no final do século XIX, durante todo o século XX, a ciência, o conhecimento de geral, ele foi se ramificando como os galhos de uma árvore, né? Ele vai se capilarizando através das chamadas superespecializações. E ele vai dizer que a tendência no século XXI é de um reordenamento em que isso volte a se reintegrar. Uma obra clássica dele é chamada de A Religação dos Saberes, em que há uma visão do ser humano na sua integralidade, em várias dimensões, em que ao invés de conhecimentos como religião, ciência, filosofia se degladiarem, eles tentam congruir para contribuições, né, interdisciplinares, na tentativa de uma compreensão mais plena, mais integral e ao mesmo tempo mais complexa da condição humana, né? Então, cada dimensão do conhecimento vai dando a sua contribuição. Uma das principais características da contemporaneidade é justamente a fragmentação, né? Então nós vemos no mundo fragmentado, onde não há um único modo de pensar, não há uma única verdade, né? Então, ao mesmo tempo, por exemplo, que cresce o número de pessoas materialistas, também cresce o número de pessoas que vão aos templos religiosos de todos os rótulos, de todas as denominações. Então, é um mundo em que se fermenta tudo, né? Cresce a violência, mas também cresce o número de pessoas que combatem a violência, né? Cresce o desmatamento, mas cresce o número de pessoas que se dedicam a plantar árvores, cresce, né, o número de doenças, mas também cresce o número de remédios. É um mundo em que tudo é, né, superlativo. Bom, a fé, originalmente, quer dizer, essa experiência, ela é a mesma, né, para o homem primitivo e para o homem hoje. Agora, nós temos elementos, ferramentas que tornam o exercício dessa fé diferente, né? E aí a gente volta exatamente à questão anterior, né? Vamos imaginar um homem na Idade Média, né? O que ele tem? Ele tem uma visão, né, monolítica do mundo, em que, né, teocêntrica, Deus é tudo, a igreja é tudo, a salvação está em Deus, no exercício da religiosidade, na dimensão mística da vida e etc. Então ele não tem muitas saídas. Hoje não, né? Então, por exemplo, vamos imaginar num exemplo bem prático do dia a dia. O sujeito que tem uma doença, ele tem uma doença grave, né? Se ele tiver um nível de esclarecimento, ele não vai deixar de fazer o tratamento proposto pela ciência, pela medicina, etc., né? Obviamente. Mas isso não exclui a experiência de fé dele. Então ele pode, por exemplo, se ele for um católico, ele vai à igreja, ele vai lá tomar sua comunhão. Se ele for um espírita, ele vai tomar o seu passe, sua água fluidificada, vai contar com o auxílio dos bons espíritos. Se ele for protestante, ele vai buscar recursos, né, na sua igreja protestante. E junto com isso, não é o tratamento médico. Vamos imaginar um câncer, ele vai fazer quimioterapia, ele vai fazer radioterapia, ele vai tomar passe, ele vai tomar a água fluidificada. Ele pode ter questões íntimas em que ele vai tentar ajuda, né, numa psicoterapia, junto a um psicólogo. Ele pode tentar ocupar o tempo dele com a ajuda de um terapeuta ocupacional. Então,
é importante, quer dizer, pensarmos o homem justamente nessa integralidade, né? Se a gente achar que a fé é tudo, nós vamos voltar ao homem medieval. A fé é uma dimensão importante da nossa experiência, né? E eu posso ter fé em várias coisas, né? Então, eu, como um ser humano do século XXI, eu posso acreditar, né, que a possibilidade de uma cura se dá justamente na integração desses elementos. Eu vou ser ajudado aqui, eu vou ser ajudado ali, eu vou, né, na experiência religiosa, filosófica, psicológica, médica, bioquímica, e tudo isso, né, vai cuidar de mim, né, do meu restabelecimento ou não. Mais importante, e aí entra o diferencial da fé religiosa. Eu vou entender que, se nada disso for capaz de me curar e eu caminhar para a morte, que nós chamamos de desencarnação, é porque assim tem que ser. É uma experiência que eu vou ter que passar naquele momento, daquela forma. E isso contribui para a minha serenidade diante da vida. E nesse aspecto, talvez, né, o materialismo não seja capaz de nos consolar. Nós, espíritas, né, estamos levando para quem nos assiste a fé na visão espírita, né? E como espíritas e a fé na visão espírita, esse assunto é abordado na obra básica, né? E nós citamos o Evangelho no início da nossa conversa, né? O capítulo 19. E dentro deste capítulo, né, nós caminhamos para uma frase de Jesus muito consistente, que diz assim: se tiveres fé como um grão de mostarda, dirá a esse monte, passe daqui para acolá, e ele há de passar. E nada vos será impossível. Isso está em Mateus, capítulo 17, versículos 14 e 19. André, a nossa conversa corre agradável, muito boa sobre o tema. Talvez precisemos alongar, mas para fechar esse nosso programa hoje, qual a visão espírita desta assertiva do Cristo e a visão que nós espíritas podemos passar para todos que estão conhecendo o Espiritismo acerca da fé? Bom, evidentemente que o Cristo explicava, ele era muito didático, ele era mestre, ele era um pedagogo, ele era, né, um professor, né? E ele faz uso dessas imagens, dessas metáforas para tornar a sua mensagem mais compreensível. E essa metáfora é bem interessante, porque o grão de mostarda, ele é pequenininho, né? Então, assim, se tiveres um pouquinho de fé, podereis remover montanhas, né? O que ele quer dizer com isso? Remover montanha é uma coisa muito grande, né? A gente tem que sempre fazer a leitura dessa frase com uma frase comum que Jesus utilizava quando das curas, né? Era muito comum quando a pessoa se curava, ele dizia: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Ele nunca falou assim, ó, agradece aqui porque fui eu. Não, ele fala assim, ó, a tua fé te salvou. Então, quando ele diz assim, olha, se tiveres um pouquinho de fé, né, serás capaz de transportar montanhas. Isso significa que quando nós temos a confiança, né, isso pode mobilizar energias dentro de nós, capacidades. Isso pode fazer com que o Aristóteles fala muito em força e potência, né? Potência e ação, né? Nós temos ferramentas, instrumentos dentro de nós que, bem manejados, podem transformar muita coisa à nossa volta, né? Então, assim, alguém que tem confiança de que pode realizar coisas, muito provavelmente vai realizar. Se não realizar, é porque não tinha que ser,
não está dentro dessa experiência. Vamos imaginar que muitas pessoas provavelmente iam em direção a Jesus em busca de uma cura, alguns tinham, mas muitos, talvez a maioria das pessoas saía de lá sem ser curado, porque não tinha que ser, né? Porque não era o caso, porque não tinha chegado o momento. Então, assim, ter fé é ter a capacidade de não esmorecer, não desistir, ter a capacidade, há um ditado indiano que diz que quando nós não temos nenhuma saída fora de nós, não tem para onde ir, a única saída é nos voltarmos para dentro de nós mesmos, para a introspecção, para a subjetividade, para a capacidade de enxergar, né, em nós, na dimensão dessa experiência que é a consciência, né, de que somos, essa singularidade que nós somos, e descobrir ferramentas de realização. Se a gente tiver um pouquinho disso, a gente já vai fazer muita coisa, né? E nós, como seres criados à imagem e semelhança de Deus, né, somos co-criadores. Vós sois deuses, fazei brilhar a vossa luz. E é essa a mensagem do Cristo, e é a isso que ele nos conclama. O programa Visão Espírita convida você a visitar a sua página no facebook.com/Visão Espírita TV ou no site do programa www.visãoespiritarp.com.br ou no site da USE www.userp.org.br ou ainda visitando o site da Sociedade Espírita Allan Kardec www.seacrp.com.br. Com muita fé e determinação, estamos levando o Visão Espírita ao seu lar, abrindo para você um horizonte, abrindo para você algo para pensar e refletir acerca do Espiritismo. O Espiritismo ajuda, esclarece e oferece, como bem diz o André, ferramentas para conhecer um pouco mais a sua própria fé. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. E Dínamo Imóveis.